Olá, bem-vindos. O meu nome é Sandra Bonito. Eu hoje trago-vos, sou detentora da marca e do método Holistic Belt. Eu hoje trago-vos o Holistic Belt. O que é o Holistic Belt? Vou-vos falar do tema, vou-vos falar de onde é que ele nasceu, ou como é que ele nasceu neste caso, qual foi o intuito e o que é que ele pode ser útil nos nossos dias e nas nossas necessidades a nível de treino e de flexibilidade e de mobilidade do corpo. Então, o Holistic Belt é um cinto, portanto é uma faixa. Ele foi criado em 2016 e 2016, onde eu no meu estúdio que estava a trabalhar com bastantes reabilitações, e eu na altura sentia muita necessidade, quando se estava a fazer um trabalho em estúdio, de poder ter uma ferramenta que ajudasse as pessoas após a minha intervenção. Isto porque nós em estúdio, e quem trabalha na área sabe perfeitamente, nós estamos ali a fazer um trabalho exemplar, corretivo, estamos com todo o esforço em tentar corrigir a pessoa, mas depois a pessoa não leva nenhuma referência para casa que possa ter quase que uma orientação. Portanto, leva as nossas ideias, nós podemos até filmar um vídeo, olha, faça assim, faça assado, mas há sempre alguma coisa que escapa. Portanto, e havia essa necessidade de haver algo no mercado que fosse maleável, que tivesse, que fosse confortável, obviamente, e então foi nessa altura que eu pensei em criar o cinto e criar um método específico para quem queira trabalhar o método autónomo possa fazê-lo. Portanto, ele existe à venda no nosso site ou em loja física, traz sempre um manual que acompanha o Holistic Belt com exercícios básicos. A posteriori foi criado também o Holistic Belt Kids, está bem? Também traz um manual e é bastante colorido, é um cinto também maleável, mas adaptado ao tamanho dos nossos pequenotes. Ele está aconselhado a crianças de idade entre os 6 e os 12. A partir dos 12 já se recomenda mesmo o Holistic Kids, o Holistic normal, sem ser o Kids. Antes dos 6 pode ser uma brincadeira, pode ser uma pequena introdução, não tem qualquer perigo a criança, com supervisão de um adulto, obviamente a criança utilizá-lo, mas em termos neurológicos, como ainda não há maturidade suficiente para compreender a ação motora face ao pensamento ou a intenção de, então daí ser aconselhado a partir dos 6 anos. Não quer dizer que antes não possa ser feito, e nomeadamente com supervisão de um adulto, mesmo a partir dos 6 anos. O Holistic Belt trabalha bastante, ou neste caso facilita muito o controle, a autocontrole, o autoconhecimento. Ele também facilita a mobilidade osteoarticular por si só, facilita também a compreensão neurológica do corpo. O indivíduo que pratica o Holistic Belt vai começar a compreender um pouco onde tem o corpo, a que partes é que são funcionais. Obviamente nós sabemos onde é que temos o corpo, como é que fazemos, e é tudo muito simples para quem faz exercício físico ou para quem é da área de intervenção, mas para os nossos alunos, ou para aquelas pessoas que a dor é permanente na vida delas, a dificuldade que têm na mobilidade, obviamente que não é assim tão perceptível, e o Holistic Belt vai ajudar, ou neste caso ajuda a ter essa percepção, esse autocontrole, esse autoconhecimento do próprio corpo e da forma como ele atua e a forma que nós podemos nos posicionar perante o movimento. Ele também facilita a coordenação,
porque como ele trabalha muito com a parte neurológica, trabalha a nossa coordenação motora, o nosso equilíbrio, trabalha a força das nossas 3 cinturas e o alinhamento. As 3 cinturas que nós tanto falamos no treino enquanto profissionais são nada mais nada menos do que a cintura escapular, a parte do core e a cintura pélvica. Muitas vezes quando nós estamos a fazer um exercício temos a tendência a desalinhar um pouco, ou mais para a direita ou mais para a esquerda, ou fazer mais força de um lado ou fazer mais força do outro. O Holistic Belt vai permitir essa correção, até porque, como ele trabalha muito no equilíbrio, o que vai acontecer é que se a pessoa também não estiver direita, ela vai desalinhar e vai desequilibrar, não vai conseguir executar o movimento. Portanto, é importante esta ação do Holistic Belt quando se está a fazer o movimento ou a aplicar o método. A consciência corporal também e com a ação respiratória também é solicitada, porque à medida que nós vamos apreendendo como é que se faz, o que é isto, onde é que se pega, portanto, todos aquela parte inicial, também da formação individual do Holistic Belt, o que vai acontecer é que quando nós iniciamos um exercício, estamos connosco a preocuparmos com muitas coisas. À medida que o exercício está apreendido, nós conseguimos libertar o pensamento e pensar, ok, agora tenho aqui a cintura, agora tenho aqui a mão, agora tenho aqui a pega, agora faço a força aqui não preciso de fazer força e respiro. E muitas vezes quando se faz exercício físico, grande parte do senso comum não respira. Portanto, aqui o Holistic Belt vai ajudar a esse processo ser realizado naturalmente, sem que haja aquela tendência a fazer apneias, como se vê com frequência nas nossas aulas de prática. Também, o que é que se pode falar mais do Holistic Belt? O Holistic Belt pode ser trabalhado em grupo, pode ser trabalhado com população idosa, pode ser trabalhado com crianças, que já vimos que existe um específico para ele, pode ser também trabalhado em gabinete, no contexto clínico, e pode ser trabalhado num contexto livre, individual e com uma aquisição específica. Ou também em população muito específica, por exemplo, em atletas de competição, que já aconteceu, eu trabalhar algumas atletas de competição que precisavam de adquirir mais habilidades dentro da modalidade, e o Holistic Belt foi uma grande ajuda na correção e na aquisição dessas modalidades. Portanto, o Holistic Belt, no fundo, é uma ferramenta extra que vai inovar e que vai quase como um complemento, um método, vai ser um complemento ao treino, ou é um complemento ao treino, para muitos vai ser, outros já é, e que permite reequilibrar o corpo em termos posturais e que permite também tomar consciência, ou ajuda a tomar a consciência onde é que nós temos que nos posicionar em relação a qualquer exercício que façamos. Ele assenta também em 5 princípios específicos. Esses princípios, o primeiro princípio para mim é o primeiro. Obviamente que nós não conseguimos adquirir esses princípios só à medida que vamos trabalhando, é que eles vão surgindo na nossa parte consciente. Nós, enquanto profissionais, achamos que é tudo muito fácil executar, porque é o nosso dia-a-dia, quase que transpiramos essa aquisição natural. Mas para o senso comum, quando inicia um exercício, é tudo muito complexo e complicado. Portanto, só tentar equilibrar o corpo já é, por si só, uma tarefa difícil neurológica. E essa tomada de consciência requer pequenos passos. Portanto, à medida que nós vamos trabalhando, é que a pessoa vai tomando consciência e vai ganhando a aquisição da habilidade, e depois então vai construindo essa tarefa por si só. E é importante lembrar que depois o Holistic Belt também tem fases e tem formas de se fazer com pequenos passos, para que a pessoa consiga, que são exercícios de adaptação ao instrumento, no fundo, para que a pessoa depois consiga executar o movimento por si só. Portanto, o primeiro princípio, que parece-me que é o mais importante, que é a estabilidade e a propriocepção. É onde é que eu tenho o corpo,
como é que eu me vou colocar para me reequilibrar e tomar consciência de quando é que eu tenho o peso corporal, se eu estou a fazer mais força à direita, se estou a fazer mais força à esquerda, ou se eu estou a fazer muita força na mão, portanto, e isso tudo vai ajudar a que a pessoa tome essa consciência natural. O segundo princípio é a força do centro, obviamente, e a respiração. Portanto, é humanamente impossível nós estarmos a trabalhar sem respirar, esse é o ponto assente. Mas também, tudo o que seja exercícios de equilíbrio, também é humanamente impossível nós termos equilíbrio no nosso corpo sem contrairmos o centro. Portanto, por si só, é algo que vai ser trabalhado naturalmente. Obviamente nós, enquanto profissionais, sabemos tudo o que está a acontecer naquele corpo, as pessoas tomam pouca consciência disso, só à medida que vão trabalhando é que vão percebendo, eu estou com mais equilíbrio, eu agora estou a fazer mais força no abdominal, agora já sinto que estou, faço aqui menos força, mas consigo reequilibrar-me através da força do centro, já sei o que é isto de força do centro. E essa força que se trabalha a parte interna do abdominal, também há outros métodos que trabalham, como o caso do Pilates, por exemplo, fala muito da força do centro, essa força interna do abdominal, naturalmente aqui vai ser trabalhado sem ser, aqui no segundo princípio, sem ser quase que forçado a fazê-lo, portanto, naturalmente a coisa acontece. O terceiro princípio é a mobilidade, que este para mim é de todo a grande revelação do Holistic Belt, que é a mobilidade musculoesquelética. Isto porquê? Porque enquanto que nós profissionais sabemos quando estamos a trabalhar alguém, nós sabemos sempre o propósito, não é? O que acontece muitas vezes é que as pessoas estão a ser trabalhadas, estão a ser treinadas e nós damos conta da evolução delas, mas muitas vezes as pessoas dizem, eu parece que não vejo muitos resultados, ou eu parece que não estou, não, eu sinto-me até na mesma, porque a pessoa não consegue palpar o resultado em termos neurológicos, não é mensurável um resultado neurológico visível, não é? É preciso que se perceba o antes e o depois, e à medida que a pessoa vai criando essas adaptações, muitas vezes, como é um processo tão natural, a pessoa nem percebe. Nós por fora é que estamos sempre a dizer, olha, está melhor aqui, ou está melhor acolá, ou consegue já fazer este exercício que não fazia, ou já se equilibra que não se equilibrava. Então, mas a pessoa percebe que há ali algo, mas nada muito visível, muito o que eu chamo o flagrante. Neste princípio da mobilidade musculoesquelética, o Holistic Belt é de facto muito eficaz, e isto é onde as pessoas veem muita diferença. No início de uma aula, ou de um treino, ou de uma sessão, consegue a pessoa mensurar a sua própria flexibilidade, percebe onde é que está e depois percebe ao longo da sessão onde é que fica. E é muito interessante o aumento de mobilidade na primeira sessão e depois com a prática, obviamente, a libertação de toda a tensão daqueles tecidos que tanto incomodam o dia-a-dia que a pessoa quase que nem se apercebe. Só que é tudo feito de uma forma consciente, apesar de ser natural, mas é de uma forma consciente, e aí a pessoa toma mais a noção de como é que estava e como é que ficou, e aí ainda por cima como é que pode, ou que pode vir a usufruir dessa mais-valia. Depois também trabalha muito o quarto princípio, que é a força cinética, que existe, é quase que uma força estrutural, porque um músculo precisa de ceder para que o outro funcione, e trabalha muito o princípio do PNF, que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é termos a consciência de que eu quero contrair para que possa alongar a cadeia estrutural oposta. Quando nós estamos a trabalhar com fatores neurológicos, nós não nos apercebemos muito bem, mas quando se diz muitas vezes, cria o foco no movimento, aqui é tão importante a ação muscular, ou a intenção, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar a flexibilidade de um lado, quer queiramos, quer não, é importante fazermos força do lado oposto, por uma questão de fusos de alertas do nosso corpo, portanto não complicando aqui são fusos neurológicos, são alertas neurológicos que o nosso corpo tem, são sensores, digamos assim, que eles são alertados à medida que nós
fazemos força de uma parte do corpo, portanto imaginemos de um lado do músculo, há sempre o outro lado que desinibe ou relaxa para que essa contração seja feita do lado oposto. E ele assenta nesse princípio básico, que é, quando nós estamos a executar a força de um lado, tomando a consciência que temos que fazer essa contração, vamos libertar o lado oposto, e daí a eficácia tão profunda do método em relação à mobilidade, porque é momentâneo. E ao fim de uma hora de treino, ou de meia hora, ou de um quarto de hora, depende do tempo e da necessidade, é visível, são visíveis os resultados. Depois, e por último, o quinto princípio, que é o controlo, obviamente, e o alinhamento corporal. Eu deixo para último porque o controlo é algo que só com a prática é que nós conseguimos fazer esse controlo, e à medida que as sessões vão sendo feitas, é que as pessoas percebem que evoluíram e que conseguem dominar o movimento, conseguem dominar todos os fatores que acarreta a pega assim ou o movimento assado, e agora como é que isto se faz. Por isso eu escolhi que neste método existem determinados movimentos, portanto eles são sempre os mesmos, eles são encadeados numa sequência como quase que um esquema, que não é obrigatório toda a gente fazer os mesmos exercícios, também não é obrigatório porque nem toda a gente pode fazer os mesmos exercícios, também não é benéfico em termos posturais ser feito os exercícios, portanto os exercícios são escolhidos à mesma como uma avaliação, como um treino específico, só que tem uma panóplia de exercícios que se trabalham num esquema de sequência. Essa sequência, o importante dessa sequência é a pessoa decorar no fundo esses movimentos. Ao decorar esses movimentos, depois está despreocupada como é que vai, ou o que é que vem a seguir, mas sim começa-se a preocupar com os detalhes de como é que eu vou executar, o que é que eu estou a fazer, onde é que eu estou a contrair, onde é que eu estou a relaxar, e isto é o mais importante do método, é depois criar esse tal autocontrole e o alinhamento corporal face à posição do cinto, no fundo, desse cinto holístico. Penso que, ou seja, resumindo, o Holistic Belt pode ser praticado por toda a gente, não quer dizer que não seja necessária uma avaliação física como em todo lado, não é? Contudo, pode ser praticado livre, em treino personalizado, em aulas de grupo, com crianças, com grávidas, com patologias, portanto é uma questão de se informarem. Nós temos o site que é www.holisticbelt.pt. Se precisarem de alguma ajuda, contactem. Espero que gostem, tentem praticar. Ele é praticado em privado neste momento, em aulas de grupo online. Portanto, se precisarem de alguma ajuda é só contactar. Eu vou-vos deixar também um pequeno vídeo com sequências de coisas que se podem fazer e em que contextos. E pronto, espero que tenha sido útil. Se precisarem de alguma ajuda, já sabem, até breve.